Boa noite, amores! Como é que vocês estão? Mais um bate-papo aqui e hoje o nosso bate-papo ele tá bem diferente. Eu quero saber de vocês, qual é o padrão que você sente que mais te trava hoje? Isso mesmo. Sempre estamos repetindo padrões e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre padrões repetitivos. Então, quais são os padrões que você sente que mais te paralisam hoje? Você tem consciência disso? Ou você simplesmente não parou ainda para pensar sobre isso e agora que você está ouvindo essa pergunta é que você vai parar e vai refletir para saber se você tem consciência de qual padrão você anda repetindo por aí. Olá, amores, boa noite, boa noite. Sejam todas bem-vindas. Compartilhem comigo, amores, qual é o padrão que vocês repetem. Escreve para mim aí no chat, né? Qual que é o padrão que você acha que você está seguindo, fazendo aquela série de repetição que você, às vezes, muitas, né? Das vezes a gente nem tem essa consciência que a gente está acessando esse padrão. Então compartilha comigo aqui no chat. Quero saber da sua opinião. Conta pra mim. Tava mandando aqui alguns convites. O que acontece, amores? A gente, inconscientemente, a gente repete muito padrão. E o pior de tudo é que muitas vezes a gente nem se dá conta que tá repetindo tantos padrões. Não é mesmo? E pela neurociência, o nosso cérebro, ele é um pouquinho assim preguiçoso. Ele poupa energia, né? Então ele não gosta de gastar energia. E aí o que acontece? Ele vai para o automático. Então por isso que muitas vezes, vocês já pararam para pensar? Foi o exemplo, eu tô aqui olhando para minha escada e foi o exemplo que me veio. Quando você vai subir uma escada, o tamanho da escada, né, da largura da escada, já fica automatizado na nossa mente. Então, é como se fosse realmente um mecanismo. O nosso corpo, ele aumenta, sim, né, de acordo com aquilo que a gente está habituado a fazer, subir ou descer escadas. E aí, o que acontece? Você vai em outra casa que não tenha o mesmo tamanho, né, das escadas que você está habituado. Seja em outra casa, em outro trabalho, né, no lugar de um trabalho, numa vila, numa prefeitura, né, numa terraça, qualquer lugar que tiver escadas. E essa escada, ela está em diferente tamanho do que você está habituado. E aí você já viu que a gente está andando assim, a gente, né, dá aquele pulso para frente, ou mesmo literalmente você quase cai ali, né, dá aquela pisada forte, porque o teu cérebro ele levantou a perna, né? Fez com que você levantasse a perna, só aquele tamanho ali, aquele tanto que ele tá acostumado. Então isso acontece muito, né? E eu tô trazendo aqui para vocês o exemplo físico, né, dessa manifestação de padrões repetitivos. Então, imagina o que a gente não cria de padrões repetitivos no nosso campo, no nosso dia a dia, nas nossas escolhas. Então, eu queria que vocês compartilhassem comigo. Qual é o padrão que você sente que hoje está mais travando a sua vida? Escreve aí para mim no chat. Boa noite, amores. Atraio pessoas que me enganam financeiramente. Como pode melhorar? Pode POC nisso tudo? Maravilhosa você. Amor,
que se requer para a gente quebrar esses padrões, né? E em vez de atrair pessoas que me enganam financeiramente, atrair pessoas prósperas, abundantes, que transbordam, né, na sua vida financeiramente, e não só financeiramente, né? Porque quando uma pessoa ela transborda na vida do outro, ela é contribuição em todos os sentidos. Então isso sim é um padrão repetitivo e tem sim como você quebrar esse padrão, romper isso tudo, sair rasgando tudo sem dó. Pessoas que quebram a minha confiança. Esse também é um padrão bem delicado. Porque é como um copo, né, gente? Quando a gente vai beber água num copo, se ele tiver trincado, não precisa nem estar literalmente quebrado, né? Se ele tiver trincado, a gente já tá bebendo a água ali com aquela cautela, porque pode pingar ou aquele copo pode realmente terminar de quebrar, né, nas nossas mãos. E a confiança também é por aí. E o que eu tenho para falar para vocês é bem simples. Vocês sabiam que tem como nós estarmos trabalhando a quebra de todos esses padrões? Exatamente. Se a gente for ficar falando aqui sobre quais são os padrões repetitivos que a gente pode quebrar, com certeza a gente passaria aqui horas e horas, né? Tem inúmeros exemplos de padrões repetitivos e de padrões que, quando a gente percebe, tá ali, e a gente pensa assim, não, isso não vai acontecer comigo de novo. E ele acontece. Seja um padrão de autossabotagem, né? Um padrão de relacionamento, um padrão de confiança, um padrão de escolhas de verdade, né? De automatização. Porque você também está no seu automático. É um padrão repetitivo. Muitas vezes, algumas pessoas não mudam de trabalho, mesmo que ele esteja desconfortável, pelo medo do novo. Então, eu vou continuar nesse trabalho, não é legal, mas ali eu já sei como trabalha, eu já conheço todo mundo, e eu já tô ali há muito tempo, então tá tudo certo. Isso é um padrão repetitivo. Um outro padrão que me veio aqui agora é um padrão no Brasil muito forte sobre os concursos públicos, né? A gente tem esse padrão aí na nossa cultura enraizado de que se você presta um concurso público, você tem um salário garantido, né? Você tá segura. E o que a maioria faz? Presta um concurso público. E é engraçado que eu tô falando com vocês, aí tá me vindo, sabe? E aí você compartilha aí também, se vocês lembrarem de alguns padrões pra gente estar trocando. Como pode melhorar? Me veio agora também padrões de divórcios na família, padrões de filhos de pais, né, diferentes, padrões de que na minha família todos os homens têm mais que uma mulher, né? Então é normal eu ter mais que uma mulher, então eu tenho que seguir o padrão da família, né? E tá vendo tantos padrões aqui, gente, é muito louco isso. E como seria vocês começarem a usar uma ferramenta mágica e destruir e descriar esses padrões? Como seria? Quebrar esses padrões literalmente, que paralisam vocês, que te deixam na zona de conforto, que não é confortável, né? Ou que realmente te deixam um espaço onde você não se reconhece. Então,
vamos lá. Todos os padrões que vocês estão acessando e que já acessaram e que vêm repetindo e que continuam escolhendo, mesmo que muitas vezes inconscientemente, você vai agora revogar e tratar, renunciar, cancelar, destruir e descriar. Tudo isso, por favor, vezes 1.000.000.000. Sim? Yes! Pode POC em tudo isso, amores. Tem como a gente estar trabalhando energeticamente nessa quebra de padrões. E é incrível como que a gente quebra padrões e a gente percebe o espaço que abre. Realmente a energia que vem até a gente e a magnitude que se cria depois dessas quebras, sabe? Porque muitas vezes é o que eu falei no início, nós trazemos enraizados na nossa cultura, né? Uma série de padrões repetitivos, né? Então o que a gente faz? A gente compra como, ai, todo mundo é assim mesmo, né? Ou, ai, minha tataravó era assim, minha avó era assim, minha mãe é assim, eu vou fazer diferente agora, pra quê? Né? Eu vou arrumar confusão pra quê? E aí você acaba comprando esse ponto de vista e ficando no piloto automático e repetindo padrões sem parar. E é tão óbvio isso, muitas vezes, que por exemplo, você está passando por um caminho. E muitas vezes aquele caminho, ele está quase afundando de tanto que a gente passou por ele, não é? E tem espaço de cá, tem outros caminhos, mas não, a gente vai ali. E muitas vezes é inconsciente, porque a gente pensa assim, não, então se foi ali, é por ali que a gente vai. Vamos... Eu sou meia especial, né, gente, para trazer exemplos para vocês, assim, meio lúdicos. Meio didáticos. Quando a gente vai no supermercado comprar um produto e você não conhece muito bem o produto, muitas vezes você escolhe o produto, se você não conhece bem, por duas características, né? Por 2 preceitos, normalmente, tá? E o primeiro é pelo valor, que muitas vezes a pessoa escolhe o produto pelo valor. E a segunda é pela quantidade de produto. Automaticamente, se você vai em uma prateleira e vê que o produto A tem 30 unidades e o produto B tem 7 unidades, automaticamente você deduz que o produto que tem 7 unidades é o melhor. É ou não é? Confirma ou não confirma a minha tese? Ou pelo valor, que muitas vezes a maioria das pessoas compram sim as coisas, né, que estão aí para vender pelo valor, não pela qualidade. Que hoje eu falei tanto, gente, como pode melhorar. E então, o nosso cérebro, ele também fica muito no automático e, é claro, ele poupa energia, então ele faz o quê? Busca soluções rápidas. Se você não está acostumado a treinar o seu músculo, né? Que como que treina o músculo, Renata? Refletindo, você lendo, você estudando, você refletindo por si só. Então, quando você não treina esse músculo aqui, você tende também a ir aí pela energia do mais fácil, para poupar energia e para ficar na automatização mesmo. Verdade verdadeira. É, amor. É essas duas.
já foi de comprar pelo valor. Quem nunca, amor? Quem nunca? E hoje no supermercado, depois que eu passei pela minha mentoria com açúcar, eu observo agora, realmente eu leio os produtos, sabe? O que tem, o que não tem. Então agora eu vou bem, literalmente mais consciente pelo o que o produto tem, não pelo valor do preço, né? Mas é bem interessante assim, né? Como que a gente é educado, como que é automatizado e como que a gente conta, né, historinha pra gente muitas vezes. Mas eu tô falando isso tudo pra vocês, pra quê? Pra falar que tudo isso pode mudar. Tudo isso tem uma maneira de você romper todos esses padrões repetitivos, todos esses padrões que estão te travando. As meninas colocaram aqui alguns exemplos, e aí o que acontece? Eu vou pegar o exemplo do me enganam por dinheiro. Se eu tenho um ponto de vista que eu atraio pessoas que me enganam o tempo todo, né, que me abusam, né, que usam e abusam de mim pelo dinheiro, eu crio uma crença muito forte do dinheiro, muito. E aí o que acontece? Como eu crio essa crença do dinheiro, se eu fico com ranço daquela pessoa, ou se eu fico com raiva de mim por ter feito essa ação, o que eu crio com isso tudo também? Tem um produto no meio, né, dessa jogada, que é o dinheiro. Então, do lado, o dinheiro, que foi o produto emprestado, doado, vendido, comprado. Do outro lado, tem o comportamento da pessoa e do outro lado, né, o comportamento meu. O comportamento do que sofreu, né, o ato e que sofre com esse padrão repetitivo. Então, o que acontece? Quando isso acontece, inconscientemente, você solta a energia do dinheiro também. Aí você fala assim, não, Rê, mas eu sei que o dinheiro é bom, eu gosto do dinheiro, o dinheiro vem pra mim de todas as formas, de maneiras. Só que isso, você fala isso achando que tá no seu consciente, né? Conscientemente você fala, não, eu gosto de dinheiro, eu escolho dinheiro e eu crio dinheiro. Só que o seu inconsciente, ele tá ligadíssimo, ele está ativadíssimo, né? Com aquele sentimento que você guardou, seja de ranço pela pessoa, seja de raiva por você ter permitido isso. E aí o que acontece? Vira um gatilho, aonde o dinheiro faz o quê? Se afasta de você. Aonde que ele corre de você. Aí fica parecendo aquele sistema de fuga, sabe? Que parece que você corre atrás dele e ele corre de você. É bem isso. Ou muitas vezes ele até vem pra você e você, corre dele, inconscientemente. E aí é onde que vem muitas travas, né? Você acaba bloqueando muitas oportunidades e não se reconhecendo. Isso mesmo, Rei, o dinheiro vem mais, vai rápido de várias as formas. É porque é um gatilho, né, amor? É um gatilho inconsciente. Por certos sentimentos que estão aqui dentro ainda, sabe? Aprisionados. E aí é muito louco. E a gente trabalha isso muito, né? Até as pessoas que criam um teto de dinheiro. Não, foi até legal que um dos alunos da classe de domingo deu pra gente um exemplo. Ele falando que ele conhece um vendedor, em que o vendedor disse que ele faz X por mês. E que se ele alcançar essa meta no dia 10, a partir do dia 10 ele não vende mais nada. Mas se ele alcança essa meta no dia 20, até o dia 20 ele fica lá tentando para bater a meta dele.
E aí esse meu aluno maravilhoso perguntou para ele, falou: "Tá, mas por que que você não faz mais até o dia 30? E pro mês que vem você, né, você ainda bate essa meta?" "Ah, mas é porque eu sei que no próximo mês não vai ter." Oi? Percebe que ele mesmo não tá colocando uma barreira, ele tá colocando um muro enorme. Ele não se sente merecedor, ele não está se vendo capaz de fazer essa movimentação. Então, o que que acontece? Todos os meses ele se cria, né, aquele valor. Então, isso é muito importante a gente estar olhando para isso, porque tem sim uma maneira da gente romper tudo isso. Tem ferramentas que a gente pode estar usando e rompendo isso, sobretudo na medida que a gente percebe, que a gente acessa essa consciência. Tem como a gente quebrar, sabe, arrebentar mesmo todos esses padrões. Só que, claro, são ferramentas que a gente aprende, né, que vocês usam, que vocês têm que estar presente com vocês, sabe? É tipo aquela historinha, a gente vai aprender a pescar, vocês recebem a vara para pescar o peixe, né? A minhoquinha ali para atrair o peixe, e quem tem que lançar a vara e ter a paciência, né, de estar ali puxando para o peixe sair é vocês. Então, o que acontece muito é isso. As pessoas estão muito imediatistas, elas querem tudo para ontem. Só que elas esquecem que são camadas, camadas e camadas que requer, né, essa liberação. E aí é o que eu quero trazer para vocês. Como seria nós começarmos a quebrar todos esses padrões e vocês começarem a aprender ferramentas maravilhosas para estarem utilizando vocês mesmos no dia a dia de vocês, com cada desafio, com tudo que acontece. Entendendo que vocês sim são o arquiteto da vida de vocês. E essa é a chave, gente. Essa é a chave, assim, literal de tudo isso. Quando a gente percebe que a gente pode ser um grande mestre e que você é o arquiteto da sua história, nada te segura, nada te para. E esses padrões repetitivos, você acolhe ele com amor e libera, e solta. Porque você entende que aquilo não faz mais parte de você. E você escolhe uma nova história. Você escolhe uma nova caminhada, um novo caminho. Literalmente. E você percebe que você pode sim fazer uma escolha nova. Como a Gabi falou aqui, da quebra de confiança. Essa quebra de confiança, ela te traz também vários, né, gatilhos que te travam. Como eu já tive vários padrões repetitivos de quebra de confiança, como eu vou confiar em alguém? Como eu confio no outro? E o pior, muitas vezes nós, de tanto não confiar no outro, a gente não confia nem na gente mesmo. E a gente não confia nem na gente, muitas vezes, em questões simples, que a gente conscientemente acha que tá tudo bem, e quando você vai aprofundar nessas quebras de padrões, que você vai estar trabalhando aí todas essas limpezas, né, rompendo todos esses paradigmas, você percebe que, de verdade, você nem você acreditava em você. E isso estava enraizado
Então estava te paralisando, porque quando você não acredita nem em você mesmo, como que você vai bater as suas metas, vai vivenciar os seus sonhos, vai ter os seus quadros, né, dos sonhos aí realizados e sempre vai estar com um teto também, como esse exemplo que eu dei. Se a meta for até o dia 10, então do 10 para frente eu não vou ousar criar mais nada, porque eu não me sinto tão capaz. Isso é muito sério, gente, muito sério, porque um lugar em que mais tem sonhos, vocês sabem quais são? Onde é? Conta aqui pra mim. Quem tem uma opinião de um lugar onde mais tem sonhos guardados? Alguém tem alguma sugestão? Boa noite, amores. Alguém tem alguma sugestão? Alguém ousa escrever? Aqui não tem certo, não tem errado, tá bom, amores? Então bora lá fazer sem ficar se julgando. Alguém ousa escrever? Inconsciente. É uma boa. Mas não é do inconsciente que eu estou falando. Tá pensando? Sabe, eu vou falar. Sabe o lugar que mais tem sonhos? O cemitério. Vocês concordam comigo? Que ali é o lugar que mais tem sonhos. E é quando chega ali que muitos que chegam ali percebem e falam: uau, por que eu não fiz aquela viagem? Por que eu não escrevi aquele livro? Por que eu não disse eu te amo? Por que eu não me arrisquei? Por que eu não me joguei nesse desconhecido? Por que eu mudei de trabalho? Por que eu não parei com aquele cigarro? Por que eu não parei de usar droga? Por que eu não parei de usar tantas bebidas fortes? E por aí vai. Ali é o lugar que mais tem sonhos. É de arrepiar mesmo, amor. É de arrepiar. Eu sinto isso toda vez que eu vou em um. Eu fico pensando, uau, quantos sonhos adormecidos aqui. Quantas promessas para si mesmo. Exatamente. E muito forte, eu sei. Mas essa é a minha pergunta para vocês. E a questão, Gabi, é que a gente sempre pensa que amanhã a gente tem tempo. Amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Eu fiz uma troca hoje com uma pessoa muito querida, que ela me mandou assim uma mensagem: ai, um dia eu quero fazer isso. E aí eu coloquei pra ela: pode, POC.
porque esse um dia, ele pode ser longo demais. E quando eu penso um dia eu quero fazer isso, o universo ele entende que qualquer momento pode ser, né, enfiado. Então, se é hoje, se é amanhã, se é daqui 1 ano, se é daqui 10 anos, se é daqui 100 anos, porque ele também não entende tempo, né? De questão de tempo nesse sentido. E aí entra dia, passa dia, entra sonho, passa sonho. E a gente nunca tem tempo, porque a gente nunca tá na escolha de verdade. Percebe? Quando a gente escolhe de verdade, você fica na pergunta: qual ação se requer aqui? O que eu tenho que fazer para que isso se manifeste? E a gente no Axis ainda fala, né? O que eu tenho que ser, fazer, ter, saber, receber para que isso aconteça. Amores, assim como no universo, a gente tem acesso a 5%. O nosso cérebro tem acesso a 5%. Vocês já imaginaram o que você é capaz de fazer se você realmente decide movimentar toda a sua energia e criar tudo aquilo que você veio para criar, mas está aí dormindo? É demais, não? Hoje está sendo um dia bem choroso para mim. Era aniversário de uma amiga que faleceu de câncer ano passado, tão cheia de sonhos. Amor, fala com ela. Ela te ouve de onde ela tá. E eu vou te falar mais. Quando a gente tem saudade deles e que a gente fala para eles o tanto que a gente ama, o tanto que eles são especiais, né? Foram especiais pra gente e são especiais pra gente. É como se eles recebessem uma energia também, uma energia de amor, uma energia de gratidão. Isso impulsiona eles também, como eles estão do outro lado. Para eles também poderem olhar além do véu. E com certeza ela deve estar com você também, sendo grata, né? Aquele espírito de generosidade incrível que o amor tem, porque quando o amor ele é manifesto, como uma amiga chorando por uma amiga que se foi e reconhece, o espírito de generosidade ele está muito presente. Então é muito gostoso. Permita-se chorar. Permita-se. Ela pensava tanto nos outros, na última hora de vida, ainda queria resolver a vida dos irmãos. Salvadora do mundo. A gente trabalha isso muito em Axis Consciousness. Salvadora do mundo. Eu também já fui muito assim. Hoje eu não escolho isso mais não, porque é um fardo muito pesado. Só que também é um padrão repetitivo que a gente escolheu. A gente escolheu ser mãe, a gente escolheu ser mulher, a gente escolheu ser amiga, filha, neta, né? E vários outros títulos que a gente carrega. Hoje, por exemplo, antes de descer para vir fazer a live com vocês, eu falei com meu marido, eu falei assim, amor, nós vamos ter que reunir os 4 e a gente vai ter que fazer uma nova programação aqui para casa, porque eu não tô dando conta, eu tô tendo que fazer muita coisa. Hoje eu não parei, gente. Hoje eu levantei cedinho e eu não parei. Amanhã meu dia tá cheio de novo. Então, assim, você tem que empreender, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que usar o seu papel como esposa, como mãe, como dona de casa. É muita bagagem. Então, você precisa de um apoio, você precisa pedir ajuda, né?
Então, se você continua fazendo, pra todo mundo tá tudo bem, porque ela gosta de fazer. Eu não consigo entender algumas famílias, algumas situações que a gente percebe que tá debordando ali dentro, né? Tipo, tá realmente com o cano estourado de toda a confusão. E as pessoas não se manifestam, né, em contribuir um com o outro. Porque é uma casa, gente, é uma comunidade, é uma família. Então, a gente começa por aí, né? Mas a gente, como mãe, como mulher, a gente também tem que pedir. Como mãe, como filha, né? A gente também tem que pedir por esse auxílio. Vocês podem me ajudar mais? Olha, eu não tô dando conta, tá cansativo pra mim. Vocês podem me ajudar mais? Porque se a gente for parar pra pensar, tá corrido pra todo mundo. Todo mundo tem muita coisa pra fazer, né? Então tá faltando um pouco de gestão de tempo? Tá, e tá tudo bem. A gente pode, né, gestionar isso daí melhor. Mas o que se requer para que fique leve para todo mundo? E a pergunta, amor? A pergunta, ela não ofende. Ao contrário, ela abre um espaço. Então, bora fazer pergunta. Por isso que eu insisto tanto com vocês. Façam perguntas. Meu maior sonho, tirar curso de Reiki e outros, mas não dá ainda. E ainda não tive tempo de visitar a campa do meu pai, o meu protetor, e me enviou tanto com o acordar do coma dele. Não entendi bem a tua mensagem, Léo, não entendi. Então, o seu maior sonho é tirar o curso do Reiki. O que você faz para que isso se materialize? Você já foi atrás de qual facilitador você escolhe para te dar o curso do Reiki? Você já foi atrás do valor desse curso de Reiki? Você já pediu para o universo para que ele se manifeste para você? Universo, que se requer para que eu atualize tanto para fazer o curso do Reiki? Universo, que se requer para que tanto entre na minha conta hoje, para que eu faça o curso do Reiki? E por aí vai. E se você já tem o facilitador que trabalha com formulário, você já preencheu o formulário? Porque quando a gente já preenche o formulário de um curso, a gente já manda uma vibração, um sinal para o universo de que a gente está escolhendo aquele curso. Então as coisas começam automaticamente a se manifestar. Agora, se você estiver esperando ter tempo, ter dinheiro, ter isso, ter aquilo, meu amor, vai vir frustração, projeção, decepção, percebe? Então comece a fazer diferente, haja diferente, busque, né, novos caminhos, mas traga também para o seu campo, para que o seu corpo trabalhe, para que o seu campo energético trabalhe essa concretização. O que se requer de concreto para que isso se materialize? E agora, depois da gente falar disso tudo, eu quero falar para vocês do workshop Rompendo Padrões. Eu vou dar esse workshop agora, no dia 26 de setembro. Ele vai ser online, ou seja, né, você vai assistir do conforto da sua casinha e vai ter gravação. Então você vai assistir no presencial, né, comigo, no online comigo, mas, né, você e eu, e depois você vai poder assistir o gravado, né, o que mais é possível. E ali dentro desse workshop, eu vou estar trazendo para vocês muitas ferramentas para que vocês estejam praticando, limpando, quebrando padrões de vocês
no dia a dia de vocês. E é claro, sem contar que eu vou estar ali com vocês, então vocês vão estar recebendo facilitações, vocês vão estar recebendo desse workshop presentes, né? Presentes, vocês vão estar recebendo da minha energia e o que se requer ali. Eu não sei ainda qual tipo de limpeza a gente vai estar ali fazendo, porque eu sigo muito a energia. Então, depois que a gente estiver ali reunido, que eu já estiver trabalhando com vocês, sentindo a energia de vocês, é que eu vou saber qual as técnicas, né, que vão ser usadas ali para a gente estar trabalhando tudo isso. Mas vocês já vão sair desse workshop com a ferramenta na mão. Vai ter PDF também para vocês terem isso guardadinho, poder, né, tá ali, tá escrito, né? Você está ali vendo, revisando. Então, o que se requer para que vocês estejam junto comigo agora, no dia 26 de setembro. E o valor, amores, o valor ele tá simbólico. Eu tô aqui tentando achar as minhas anotações, que eu mudei aqui as coisas de lugar para mim saber o valor, para mim passar para vocês como pode melhorar. Eu sei que em francos, peguei. Em francos é 29 francos, ou seja, como pode melhorar ainda mais. E em reais sai 197 reais. Então, vocês entram, eu vou deixar o link para vocês, vai estar ali nos stories, vocês entram, clica ali no link e já adquire. Né? Tem no cartão, eu acho que no cartão dá até para parcelar, gente. Então, assim, não tem desculpa, não tem desculpa. E o que mais é possível. No dia 26, então, tem um workshop Rompendo Padrões para vocês. E a novidade da noite que eu quero compartilhar com vocês é sobre a mentoria. Segunda turma, eu vejo você. Já teve a mentoria da primeira turma, eu vejo você. E agora tem aí a segunda edição. Vai começar no mês de outubro e 2 meses de acompanhamento. Quem fez a mentoria da primeira turma sabe que foi grandioso, né? Foi muito rico. Agora, no decorrer do tempo, eu vou estar compartilhando com vocês alguns depoimentos que eu tive, né? Alguns feedbacks, né, de tudo isso que aconteceu, transformação das meninas, né, o salto quântico que as meninas deram. Essa mentoria, eu vou estar literalmente acompanhando vocês para que a gente trabalhe juntas. Nós vamos estar tendo encontros semanais para que a gente encontre um direcionamento em todas as áreas da sua vida. Então, vai ter bônus de terapia individual comigo, vai ter um monte de bônus para vocês. Eu preparei tudo com muito amor e carinho. Então, assim, eu tô muito feliz de estar compartilhando isso com vocês. Tô com muita alegria mesmo no coração de estar fazendo de novo esse trabalho. E agora, o que mais é possível, né? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, essas 2 novidades. O workshop, vocês já sabiam que eu já tinha falado, né? O da mentoria não, vocês estão recebendo aqui. O grupo da mentoria da primeira turma, que eu já tinha falado que eu ia lançar a segunda turma agora. Então, no ao vivo aqui, vocês estão recebendo em primeira mão. E é isso. Se algumas de vocês escolherem vir fazer parte dessa mentoria, desse acompanhamento, vai ser maravilhoso ter vocês, poder acompanhar vocês, compartilhar com vocês, né, um pouco mais do meu conhecimento. E é o que eu falo sempre.
Conhecimento adquirido é conhecimento compartilhado. Senão, vira apenas uma informação. Então, o que você acha aí que é contribuição para a sua vida, né? Você é um movimento que se requer. Vocês estão fazendo um movimento que se requer? É isso que requer, né? Digamos assim, a atenção de vocês. Fazer, ser, receber, ter, acessar, movimentar e tudo isso. Tá bom? É isso, amores. Por hoje é só. Beijo grande no coração de vocês. Gratidão a todos vocês que me acompanharam, que ficaram comigo até aqui. Gratidão a todos vocês que entraram, que depois saíram. Gratidão a todos vocês que estão vendo no gravado. Não esquece, deixa seu like, curte, comenta e compartilha, tá bom? Beijo grande, amores. Até semana que vem.